Conexão Líder. Papo de política. 12h41, estamos de volta com o programa Conexão Líder, recebendo o vereador, aliás, um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Ubá, vereador André Alves, do PL, que, inclusive, né, é considerado hoje em dia, não posso dizer assim, a referência em termos de oposição à atual gestão de Ubá. E ontem mesmo falei, André, ontem eu não tive prazo de assistir a reunião, né, tô de férias lá da Câmara, mas ouvi dizer que críticas ácidas à atual gestão, conforme tem feito, né? Mas conhecer do André também de outros tempos, eu tenho certeza, né, que ele tem feito esse trabalho, sempre visando o melhor para o nosso município, inclusive o melhor até mesmo para o executivo, que ele está querendo justamente entender o que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, André, ao programa Conexão Líder. Prazer recebê-lo para a gente poder estar falando aqui um pouquinho da nossa realidade política atual de Ubá, do ponto de vista daquilo que você tem atuado e praticado e visto no dia a dia. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Thiago. E boa tarde àqueles que nos acompanham. É ruim a gente estar aqui para tratar desses assuntos que nós deveríamos estar, como eu tinha te falado nos bastidores aqui, o nosso órgão, que é o Legislativo, ele é um órgão propositivo. Então nós deveríamos estar pensando em políticas públicas para o desenvolvimento da cidade, para a recuperação da cidade, e nós estamos nesse momento desviando desse trabalho para poder ficar trazendo à tona os tropeços, os atropelos, né, as dúvidas, tudo aquilo que está trazendo essa gestão para a nossa cidade, e que não são poucas coisas, né? Se nós pegarmos desde o início do mandato até na data de hoje, quantas coisas estão aí, né, sendo colocado para as pessoas, para a população de Ubá entender que nós estamos diante de um governo desastroso. É ruim eu estar falando aqui, mas a gente precisa chamar a atenção para que eles possam tomar atitude e mudar a direção, porque nós como população não merecemos isso, porque nós moramos aqui, nós precisamos nos colocar nessa situação, nós não merecemos isso, e não é assim que se governa, né? Não é assim que trata o dinheiro público precisa ter respeito com ele, não é fazendo aquilo que a gente está acompanhando aí, com falta de transparência, né, trazendo dúvidas para todas as ações, que a gente vai ter uma cidade em paz para que possamos recuperá-la. A primeira coisa, a gente precisa de paz, mas é um problema atrás do outro, é um atropelo atrás do outro, é um desmando atrás do outro, então isso preocupa muito, mas assim, a gente precisa continuar trabalhando, precisa com seriedade, focar no crescimento. Eu creio que a nossa função lá do Legislativo, nós estamos desempenhando da melhor forma possível, apesar desse freio de mão, porque eu vejo que essas situações é como se fosse um freio de mão, impedindo que a gente possa progredir, né? O meu papel de propositivo dentro do sistema político não está acontecendo, porque tem muita coisa errada, e que a outra função minha, que é de fiscalizador, acaba sobressaindo, né? Mas eu preferia muito estar fazendo propostas, trazendo coisas propositivas, do que estar ali tendo que explicar, tendo que tentar desbaratar problemas que não é o que a gente gostaria. Certo. André, nós temos aí mais de 100 dias depois da enchente. O que a gente vê do ponto de vista do prefeito, eu imagino que ele esteja fazendo um trabalho para tentar resolver da melhor forma possível, mais rápido possível. A gente vê por conta da população e principalmente de comerciantes que perderam tudo, né? A gente dá uma volta ali no calçadão, é triste. A gente vê que as pessoas querem abrir o comércio, mas não tem condição de transitar ali ainda, então está inviável, né, essa recuperação. Você, como um profundo estudioso, né, do que diz respeito à gestão pública, do que diz respeito à aplicação de recursos, tudo mais, que avaliação que você faz desse pouco mais de 100 dias após a enchente, e, na sua opinião, onde você acha que está travando mais e onde você acha que realmente tem questões que são burocráticas, que realmente o executivo não dava para acelerar mais do que isso? O que você acha que está travando um pouco? Porque, e se é que está travando, você acha que está num ritmo muito aquém do que deveria, ou algumas coisas estão dentro de uma normalidade e que o processo é dessa forma mesmo? Sabe que eu não tenho meias palavras, porque eu acho que a verdade precisa prevalecer sempre. Sim. No dia 1 da crise, na parte da manhã, eu acordo com todo aquele desastre e corro para a Câmara Municipal, e no caminho até a Câmara eu falei assim, será que eles estão preocupados, ou já chegou, né, na preocupação deles com os desabrigados? Eu vou começar minha resposta desse jeito.
E pensando nisso, em vez de eu ir para a Câmara, eu fui para o desenvolvimento social, onde estava reunido, né, a cúpula da prefeitura, juntamente com o corpo de bombeiros e tal. Quando eu cheguei no caminho, o que eu fiz? Eu liguei para o nosso bispo, Dom Edson, juntamente com os padres da nossa cidade que estavam em retiro em Mariana, e disse a eles: olha, aconteceu um desastre no Bar e nós temos muitos desabrigados e nós precisamos da casa de oração. O Dom Edson falou: a chave da casa de oração e das paróquias está na sua responsabilidade. Pode oferecer para a prefeitura para acolher todos os desabrigados. E fui com essa... Nesse caminho já tinha dado essa solução. Quando eu cheguei lá, eles não tinham pensado nisso. Mas aí tudo bem, né? Tem muitas coisas para pensar. Eu cheguei com essa para ajudar na situação. Mas aí entro na resposta da sua pergunta. Quem está comandando o gabinete de crise, juntamente com o corpo de bombeiro, né? O prefeito estava com o papel. E quem estava dando as ordens? Aquele que foi exonerado por motivos de negligência, por motivos de suposto envolvimento em superfaturamento do centro administrativo. É ele que estava comandando. Então, já começou errado. O nosso tempo de resposta para o problema da crise, ele foi se tardando diante de situações complicadas. Nós tivemos nesse meio denúncia da farra do combustível. Nesse meio nós tivemos, inclusive, teve aqui um secretário aqui nesse mesmo local te contando que em 3 dias já tinha obra, verba aprovada para licitação, para ser iniciada a obra, que é a obra ali da Novalto. O qual que é o motivo? Era uma obra já do início, já viciada, com valores viciados, e não iniciou naquele tempo porque tinha alguém querendo ganhar naquele projeto desde o início. Isso tudo são denúncias que chegam para nós, e não chega, Badaró, assim, do nada. Chega de gente lá de dentro, que não tá conformando com aquela situação. Fala assim: eu não conformo com isso, grita aí na Câmara, fala na Câmara, porque não pode acontecer. E aí foi retardando, foi demorando a resposta, e aí hoje nós chegamos aí 130 dias, 120 dias mais ou menos da crise maior, e nós não temos uma resposta conforme a população gostaria, porque se demorou a iniciar todo esse processo, porque quem estava lá estava atrapalhando, porque queria tirar vantagem sobre isso. E a consequência é essa, esse atraso. Entendi. A consequência é essa. Então, assim, não é uma normalidade devido ao que... Inclusive, o ex-secretário Antônio Geraldo, quando esteve aqui, ele falou: olha, corre-se o risco de perder recursos, de voltar recursos por falta de habilidade técnica. São palavras dele. Não estou julgando, não entendo desse assunto, mas segundo palavras do ex-secretário, né, que o Bar pode perder recursos. Do que você está acompanhando, tem essa chance, André? Tem essa chance, e assim, não falou porque é santo, falou porque faz parte do problema, né? Porque isso foi exonerado, isso é prova que fazia parte do problema. Entendi. Eu tenho até por mim, aí é só um achismo meu, tá? Só um achismo, não tô confirmando nada, mas eu tenho por mim que foi meio que imposto a saída dele e do outro rapaz que tem processo com relação ao centro administrativo. Eu tenho por mim que ele foi imposto a saída desses dois, até porque já tinha as denúncias que estava envolvido em coisa errada, né, tirando, usufruindo dessa situação da enchente. Então, assim, não tem santo nessa história, não. Veio aqui, falou bonito, mas não é santo também, não. Faz parte, por isso que foi exonerado. Entendi. Agora eu lembro que na Câmara, inclusive vocês citavam nomes, né? Assim, você, vereadora Jane, os vereadores mais de oposição, dizendo que a prefeitura tinha que ficar livre de 2 figuras, sempre citavam Antônio Geraldo, Serginho Simplício, sempre citavam os dois. Os dois saíram. Mas e aí, com a saída deles? Não era para ter melhorado? Eu acredito que tinha uma grande oportunidade de melhorar. Inclusive você fez um discurso uma vez de bastante esperança. A partir de agora, prefeito, vamos abrindo uma porta para um diálogo, uma coisa assim, né? Mas o que a gente viu foi a mesma movimentação, né? Só pegou... Então o errado não era eles, vamos dizer assim. Não, eu vejo que ele deixou o caminho, caminho negativo. E aqui, gente, não tem ninguém confirmando nada, né? Sim, até porque o meu salário não dá pra pagar muito. E você, é lógico que você tá falando de uma imunidade parlamentar, mas que sua obrigação é investigar, cara, né? É tudo. E são denúncias que vêm de lá, né? E são questões que estão muito na internet perdidas. E tá tentando aqui compilar pra gente tentar entender o que tá acontecendo com o nosso município. Né? E assim, a gente precisa entender também que pra que esses dois pudessem ter chegado dentro do atual governo, teve alguém que fez o convite pra esses dois.
Aham. e para a equipe deles. Porque eles não vieram sozinhos, eles vieram Sim. e estabeleceram a equipe, e parte dessa equipe continua ainda na gestão, que me gera dúvida. Se eles saíram, mas existe parte deles lá dentro, é um problema também. Aham. Mas quem colocou eles lá, continua, né? São os líderes desse governo, são os mentores desse governo. Então não é o fato deles ter saído que tudo tá mil maravilhas, porque se não teve uma mudança de atitude, quem trouxe eles, trouxe por algum motivo, e as coisas continuam da mesma forma. E nesse meio do caminho o vice-prefeito saiu também. O Rominho saiu e de certa forma também, até perguntei que se ele era oposição a partir de agora, ele falou que quer trabalhar por Urubá e tal, mas parece que não está satisfeito também com alguma coisa, saiu, mas continua vice-prefeito, tá tentando dizer que pediu uma sala lá, mas aí acho que não deram a sala de acordo com o que ele queria, mas arrumaram um cantinho para ele poder estar fazendo, mas que tá meio deslocado o vice-prefeito. Então, de certa forma, como que você vê essa saída também do vice-prefeito Rominho nessa situação? Então, vamos continuar nessa mesma levada, né? Sim. Tá no início, né? Tá desde o início, desde da composição desse grupo. Tenho certeza que presenciou muita coisa, viu muita coisa. E, na minha visão, acho que chegou um determinado momento, ele viu que a situação ia... vou usar um termo aqui chulo aqui, ia descambar. Uhum. A situação ia ir por água abaixo e resolveu pular do barco. Eu acho que o Rominho tem muito a falar, né? Com todo respeito a ele, eu acho que ele tem muito a falar. Eu acho que ele, se ele quiser o bem da cidade, né, e pelo menos pelas postagens dele parece que ele tá querendo tomar um caminho novo. Uhum. Se ele quer o bem da cidade, eu acho que ele poderia falar muita coisa e ajudar na recuperação da cidade, porque a recuperação da cidade, ela não passa simplesmente para reestruturação da enchente. Nós precisamos passar por uma reestruturação de moralidade e de gestão. Uhum. E é o que nós perdemos. É ruim a gente fazer um comparativo, mas eu olhava para a pessoa do Edson como prefeito, eu via uma pessoa que tinha moral, eu via uma pessoa que trazia respeito, né? Uma pessoa que era um norte para todos os funcionários da prefeitura, para todos nós ubaenses. Quando nós falávamos de gestão, a gente olhava pro prefeito, porque a gente via nele um gestor. Hoje a gente não vê isso mais. Quem manda na prefeitura hoje? É difícil de você falar uma pessoa que manda na prefeitura. Ou a gente pode pensar em alguém, um secretário, mas sempre tem um ou outro falando um pouco mais alto. Nós vimos um desmando ontem acontecer numa rádio, numa entrevista na rádio. Nós temos a denúncia de que, né, a mãe de um vereador foi contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, e o prefeito fala que foi o secretário que mandou contratar, e o secretário, né, já fala que não é com ele. Nós estamos notícia, ficamos sabendo um pouco antes da nossa reunião, que falou, não tem nada a ver com isso, me empurraram isso aqui a garganta abaixo, eu tenho que dar um jeito. Tanto é que eu falo na minha explicação na Câmara ontem, todo um trabalho que foi feito dentro e tá lá, claro, lá no Diário Oficial, que foi abriu uma vaga, tirou uma pessoa experiente do cargo há muitos anos para abrir essa vaga, para colocar ela. Quando se levantou a suspeita ou os questionamentos da qualidade dessa pessoa para assumir tal cargo, viu que ela não teria a qualificação, então extingue aquele cargo e cria um outro, simplesmente um cargo de supervisor de atendimento, algo nesse sentido, que não exige qualificação nenhuma, e coloca essa pessoa lá. E diante de todo o imbróglio que existe entre os dois fatos, né, entre prefeito e vereador, é muito suspeito, né? Por que isso está acontecendo? Por que a contratação de um familiar tão próximo, tão direto, né? É um familiar direto, né? Na vertical, se não me engano, acho que é assim que fala, né? Que é filho e mãe dentro de um órgão público. E é muito poderia ser um isso. Nepotismo cruzado, assim? O cruzado é difícil a gente falar. Que não tem benefício do ao contrário, mas qual que é o problema? É por causa da situação que envolve. As denúncias, inclusive, foi falado aqui na sua rádio, um denunciando o outro, o prefeito falando até das reuniões com esse vereador, que sairia até ameaça de morte contra ele, contra a família dele, o prefeito acusando ele disso, e o próprio acusando de ter estragado a família dele, né, destruído a família dele. Então, tudo isso, e aí, depois de todo esse imbróglio, a mãe recebe
Será que é um cargo desse. O que seria isso? Será que é uma tentativa de reaproximação, de tentar trazer de volta para o grupo um vereador que não estava mais satisfeito? A gente está citando aqui, né, e todo mundo já sabe, é fato, isso é público, tá no Diário Oficial, é o vereador Samuel Soares e a mãe dele, né? Inclusive são grandes amigos e pessoas que eu respeito muito, mas que estão envolvidos nessa contratação em que você, como vereador também, como fiscalizador, quer saber só uma explicação para isso também, né? Se seria uma contratação técnica ou se é uma contratação política, que talvez não tenha nenhum impedimento legal, mas do ponto de vista moral não pega bem, né? Moral, né? Não pega bem. Não tem como pegar bem uma situação como essa. E nós, como vereador, nós temos que levantar as questões para serem discutidas. Aqui não tem ninguém afirmando nada. Isso. Eu não estou julgando ninguém, né? Mas cabe a mim levantar as questões para os órgãos fiscalizadores, de fato, o judiciário, ir lá e questionar, ir lá e investigar de verdade. Eu faço questionamento. Sim. Represento o povo de questionar. Quem vai julgar se tem algo errado ou não é o judiciário. E os ingredientes, André, da política de Ubá é coisa que eu nunca vi aqui em outros mandatos, mas que a gente fica preocupado, até porque a gente tem um relacionamento muito bom com todos, né? E a gente vê, inclusive, você citou aí o ex-prefeito Edson, que teve um mandato que está, como pode dizer assim, uma aceitação muito boa, saiu muito bem, e hoje em dia é cotado até para voltar, que tudo que está acontecendo está fazendo com que o nome do Edson seja lembrado a todo momento. Mas o próprio Serginho que você citou era do mandato do Edson, trabalhava lá também, então estava lá. Mas o Serginho teve um atentado contra a vida dele. O Antônio Geraldo, quando esteve aqui, falou que o prefeito chorou quando foi demitir, falou: preciso tirar você, porque senão eles vão te matar. Palavras do Antônio Geraldo aqui nessa cadeira falando. Então, assim, isso dá um medo, né, cara? É preocupante que a gente nunca teve esse tipo de questão aqui em Ubá tão escancarada assim, e com vias de fato. O cara tomou tiro, é uma coisa louca, né? São requintes de um mandato, na minha visão, né, de um grupo que quis o poder pelo poder, que não tinha uma visão de futuro para a cidade, quis o poder. E para conquistar isso, né, precisou ser financiado. E quem financiou quer receber. Isso é nítido, isso está muito claro. Isso a gente vê as movimentações, que isso está muito claro. Então é uma coisa muito preocupante, porque isso traz essa insegurança para a cidade, né? Eu mesmo fui ameaçado. Você foi ameaçado? Eu fui ameaçado, né? Eu fiz uma ocorrência por 2 vezes sobre isso. E... Ameaçado por terceiros, alguém ligado à prefeitura, ou é indefinido? Números, né, fakes, né, vamos dizer assim, com DDD de fora. Então, diante dessas realidades, traz uma insegurança. Por exemplo, quando nós iríamos imaginar que na nossa cidade haveria um atentado por questões políticas? Nós não temos isso registrado na história. Recente. Nós já ouvimos falar em cidadezinhas pequenas em volta aqui, mas em Ubá nós nunca ouvimos falar nisso. Um parlamentar ser ameaçado porque ele falou. Né? O nome da minha função é parlar, ou seja, falar em nome da população. Eu estou sendo ameaçado por falar em nome da população e cobrar em nome da população aquilo que está de errado na cidade. E isso é muito triste. E eu preciso falar isso. Eu preciso falar porque é uma forma de me proteger também. Enquanto isso, eu acendo alerta lá nas autoridades, né? Eu tenho as pessoas no qual eu fiz a denúncia, né? Tem o telefone 24 horas por dia dessas pessoas. Quem entra no plantão, sai do plantão. Eu posso ligar que eu tenho um telefone 24 horas para me proteger. Estou tomando providências no particular também. Estou gastando dinheiro com coisas que eu não precisava para me defender também. Né? E assim, e quando a gente imaginou que um dia a gente precisaria passar por isso? A vida vira um inferno, vamos ser sinceros, né? Uma vida que mas assim, a verdade ela precisa ser vivida. E viver a verdade é muito melhor do que você viver a mentira. Né? Eu ando na rua de cabeça erguida, eu frequento meus lugares de cabeça erguida, chego em casa, vou viver minha vida com a minha família de cabeça erguida e com louvor, com tudo aquilo que eu faço. Porque eu vivo a verdade. Eu não preciso chegar e estar aqui falando meias palavras com você. E até é bom aproveitar esse espaço, porque se levantou uma questão do meu escritório de advocacia. Um dia saiu um texto aí, saiu um texto, inclusive também de um número fake, né? De um número aí que inventado aí, soltou um texto aí a respeito do meu escritório de advocacia. Meu escritório, que atende às minhas necessidades, está comigo desde o dia 1º.
né? Nós iniciamos nossa contratação. Agora, se eles têm contrato também com a Funir, que é o que foi citado lá, eu não posso impedi-los. Agora, o que eles me atendem, que é na execução de projetos, né? Ver se existe jurisprudência em tais projetos, a legalidade dos projetos, né? Me atender pessoalmente quando eu precisar, graças a Deus eu nunca precisei. Formação para o meu assessor Bruno, né? O meu assessor tem formação toda sexta-feira com eles sobre algo direcionado ao legislativo. Sim. E isso para mim é muito importante. Eu considero o meu assessor um dos melhores da Câmara Municipal de Ubá, né? E muito se deve pela formação que ele recebe do escritório. Agora, o que eles fazem, né, quando eles não estão me atendendo, aí já não é comigo, né? E eu acredito, eu confio neles, porque pela postura deles são excelentes profissionais e reconhecidos na cidade, porque se não fosse assim não teria tantos clientes como tem. E é um escritório muito completo. Ele tem, eles defendem a questão criminalista, tem um advogado na área ambiental que é um dos melhores do Brasil, escritor de vários livros, né, que é o Dr. Carlos, e tem um de direito público, que é o Dr. Breno, um excelente advogado, e o Dr. Matheus, que é na área mais criminalista, que é um excelente advogado. Então, assim, eu não tenho problema quanto a isso, porque eu vejo que foi até uma oportunidade a gente tocar nesse assunto, porque eu acho que a verdade, ela precisa acompanhar a gente em tudo. Sim. Agora, André, trazendo também para projeção futura, próxima, né? Suas pretensões. Tem gente que fala assim, o André está movimentando muito, mas ele já tem a pretensão de ser um pré-candidato a prefeito. Isso passa em algum momento e antes de ser prefeito, passa pela sua cabeça também ser o presidente da Câmara? Existe alguma articulação? E como que você vê o próximo presidente da Câmara? Olha, como presidente da Câmara, nunca passou, né, pela minha cabeça. Eu não me vejo como presidente da Câmara, até porque o meu perfil de ser muito autêntico acaba causando... O presidente tem que ficar mais calado, ser muito combativo, né? Você tem muita... E acaba causando uma certa distanciamento de alguns vereadores que não agem da mesma forma. Então eu vejo que talvez eu não teria nem chance. Com relação à questão de ser prefeito ou uma tentativa, isso quem fala muito, né, eu nunca falei isso, né, nunca pensei nisso. Mas você ouve da boca das pessoas, você entra nos comentários no Instagram, quando a gente posta algo nesse sentido, né? Me colocando nessa posição. Eu acho isso muito positivo, fico lisonjeado de pessoas lembrar do meu nome como um futuro pré-candidato, mas em momento algum isso saiu da minha boca, em momento algum eu planejei estar nesse ponto. Não, diferentemente, né, do que foi falado ontem em algumas entrevistas, de que hoje é atacado pela oposição, atacado por político, atacado por pessoas, mas o mandato inteiro de vereador do atual prefeito foi trabalhar para virar prefeito. E o tempo inteiro ele foi um vereador combativo, o tempo todo ele foi um vereador que criticava o prefeito Edson. E ele não pode falar isso hoje, né? Porque ele foi esse perfil de vereador, né? Mas no meu caso eu não trabalho para isso. No meu caso eu trabalho para trazer transparência. Se algum dia isso vier à tona, vier a acontecer essa possibilidade, quem dirá isso é pesquisa. E se a pesquisa um dia me colocar lá, eu ver que eu tenho condição, e depois de oração, de muita conversa com Deus e com a minha família houver essa possibilidade, eu posso pensar sim, mas não é em forma alguma um desejo meu, um sonho meu. Eu sou muito claro, né? Eu sempre fui muito verdadeiro, continuo sendo aqui com você nessa fala. Eu me vejo sim, futuramente, em disputar uma cadeira para deputado estadual ou federal, mas isso bem no futuro. Certo. Depois de eu conseguir a bagagem necessária. Tá construindo. Eu acho que o Ubá merece sim um representante. Né? O que me deixa triste é, sendo essa necessidade que nós temos de um vereador ter tantos, de ter um deputado e ter tantas pessoas que entram sabendo que não tem condição, entra para atrapalhar. Essa guerra política que existe dentro do Ubá para não ter um representante, eu acho que é muito ruim isso. Eu acho que todo mundo perde, né? Deveria haver um consenso para que dois se desponte, federal, estadual, e a gente tenha representatividade. Mas do jeito que está se construindo hoje, novamente, eu acho muito difícil a gente se eleger. Eu torço, né? E aqui em Ubá eu torço muito pro Natal. Eu não tenho um compromisso direto com ele. Eu tenho um compromisso com inclusive você esteve aqui com o Eros, com a filha dele? Meu compromisso direto é com o Eros Biondini, com a Chiara Biondini, porque eles
só o Eros investiu R$1 milhão nesse ano. O ano passado, juntando o ano passado, já são 1,6 milhões só o Eros, e a Chiara o mesmo valor. Juntando tudo, nós temos quase 3 milhões investidos na cidade. Muitos estão para cair agora. Ontem já foi liberado para o Hospital Santa Isabel de 310.600 e alguma coisa. Então já está liberado, já deve cair na conta por esses dias. Então, assim, existe um trabalho desse que eu tenho gratidão. E me ajudaram muito também na campanha, né? Mas agora você falou um negócio que é interessante também. Mesmo que você tenha um compromisso com um deputado de fora, mas você sabe que tem locais que você vai fazer uma abordagem, vai conversar, que o cara fala, não vou candidato de fora. Mas você já declarou que tem o de Ubá também, que é da sua preferência. E aí, naturalmente, você fala, já que vou de fora, de Ubá eu tô com esse aqui. Exatamente. Né? É uma coisa que naturalmente vai acontecer. Acho que todo mundo, de certa forma, vai trabalhar desse jeito também, né, nas próximas eleições. Agora, só pra gente fechar, André, continua firme e forte, na direita, Flávio Bolsonaro é seu candidato para presidente no momento? Sim, Flávio Bolsonaro é meu candidato. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma onda de corrupção voltando à tona, né, no mandato PT. São 3 mandatos dentro do atual presidente, mais 1,5 da presidente Dilma Rousseff. E são promessas que até hoje, diante de 5 mandatos, não foram cumpridas. E não me dá uma outra escolha, né, simplesmente por ser não só por ser de direita, mas porque ele é algo diferente. Nós pegamos um governo, o único governo de direita realmente nós tivemos no país desde a nova democracia, o único governo de direita por um período de 4 anos, no qual nós tivemos guerra, nós tivemos pandemia e não houve tempo de fazer um trabalho adequado, mas em compensação deixou os cofres cheios, as empresas do próprio governo, né, que são Correio, por exemplo, foi entregue com superávit, né, e várias outras nesse mesmo sentido, e hoje estão todas aí capengando, com problemas nos seus caixas. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade sim da gente tentar um governo diferente, e eu não tenho problema quanto a isso. Eu não sou uma pessoa polarizada, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa, assim, agressiva nesse sentido. Eu sou de direita, né? É claro que eu vou lutar pela direita, mas eu gosto muito do diálogo. Inclusive, em um dos trabalhos que eu tive, eu escutei muito o Vadim Baião, que é de esquerda, um petista declarado. Inclusive, o Cláudio Ponciano esteve aqui semana passada e falou que compartilhou um vídeo seu que ele achou interessante essa postura. A gente nunca teve um diálogo muito, assim, pessoalmente, mas nós conversamos em projetos, porque eu acho que é importante esse diálogo. Nós construímos algumas coisas juntos. Essa é a política boa, onde a gente vê aquilo que tem de convergência de escutar, ideias. ver a ideia, trazer pra junto, né? O EDI, Aldeir, se eu não me engano. Aldeir Ferraz é uma pessoa que tem uns pensamentos muito bacanas, né? Eu vejo muito potencial nessas pessoas, e que, por que não comungar de coisa boa? Então eu não, só que assim, aquilo que não é bom, né, eu respeito eles lá e busco o meu caminho. Aquilo que é convergente, vamos junto, vamos trabalhar pro melhor da cidade, né? Importantíssimo. Você é o André Alves, vereador do PL aqui. André, quero agradecer, viu, sua presença aqui, e volte mais vezes a gente bater esse papo. Sempre importante a gente estar trocando essa ideia, e tudo que é falado aqui, gente, é em busca de esclarecimento, benefício do nosso município. Eu acho que isso é muito importante. Acho que essa é a função principal desse programa, desse quadro, a gente falar abertamente, tranquilamente, e muita coisa vem à tona aqui. Acho que isso é importante. Dá o resultado do sorteio antes de ir embora. E sabe quem é que ganhou? Chegou pra mim aqui, Narcisinho Michele. Só fui brincar. Narcisinho, você vai ganhar então, ó, 2 ingressos pro Todo Mundo em Pânico e um copo da Líder FM da Copa do Mundo, viu? Pode pegar aqui, meu querido. Vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência Máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM.